Então, nessa noite, seja muito bem-vinda no meio de nós. Vamos estender as nossas mãos aqui para frente e vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora sobre a vida, sobre a família e sobre tudo, sobre a missão da Adriana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, gente. Boa noite. Vamos nos sentar, fiquem à vontade. É uma alegria muito grande estar aqui em Paysandu. Já estive aqui, já passei por aqui algumas vezes, mas hoje aqui, de maneira muito especial com vocês diretamente, vivendo essa noite especial que antes de estar no coração de qualquer pessoa, já estava no coração de Deus. Sim ou não? Sim. Nós acreditamos profundamente que quando Deus prepara uma hora, um lugar, um dia para nós, é porque Deus já queria vir de encontro a cada um de nós que estamos aqui. Talvez muitos foram convidados, mas que bom que você disse sim a Deus nessa noite. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: como é bom te ter aqui hoje. Quem está com a família aí? Esposo com a esposa, mãe com filha, quem mais? Mãe com tia, com tio, enfim, toda a família aqui hoje aos pés de Jesus. Eu tenho certeza que você veio por você e pelos seus, sim? Sim. Então, pode tocar para mim? Dá um Mi maior para mim, por favor. Vou começar assim, ó. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois Ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar, mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar. Canta, vai. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. E olhando para essa pessoa que talvez você conheça muito bem, diga assim: escancar o seu coração para Deus hoje, porque Deus quer falar muito com você. Se prepara. Uma vez que você veio, você está já deixando claro para Jesus que você entende que você não se basta, que você precisa de Deus. Uma vez que a gente se submete a Ele, a gente já deixa o coração escancarado para Deus fazer. Amém? Amém. Me deram um tema livre, porém como
me deram a oportunidade de estar aqui e deram o título de encontro, uma noite para as famílias, né? Nada melhor do que eu pregar para as famílias. Então eu vou partilhar um pouco sobre aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas a banda, por favor, continua para mim. Eu gosto desse fundinho musical, assim. Só ninguém pode dormir, tá bom, gente? Se alguém dormir do seu lado, você dá um beliscão nele com todo amor, com todo carinho. Mas você dá um beliscão nele, tá bom? Pode ser? Eu pedi para a banda tirar algumas músicas, mas também quero cantar uma outra canção que eu acho que tem tudo a ver. Você passou para eles? Tá. Eu queria aquela que ele passou para vocês, porém, eu não vou cantar ela inteira não, eu tenho que pegar um tom para mim, pode ser? Baixa um pouquinho. Isso, maravilha. Eu não sei se vocês conhecem essa canção, mas eu creio que sim. Ela que vai pautar a nossa partilha aqui, tá bom? E a gente vai começar já declarando isso nessa noite. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. 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 A minha família é uma bênção. Bondade de Deus, maior riqueza. A minha família é uma bênção. Vontade de Deus, maior riqueza. Vamos lá vocês, no começo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família é uma bênção. Vontade de Deus, maior riqueza. A minha família é uma bênção. Vontade de Deus, maior riqueza. Maior riqueza. Talvez para muita gente cantar isso não tenha muito sentido, para muita gente que não entende todo o projeto de Deus, mas para nós que entendemos que a família foi o primeiro projeto de Deus, o primeiro projeto para que a gente pudesse continuar sendo a imagem e semelhança e a presença do amor dele nesse mundo. Se as pessoas soubessem disso, o mundo seria melhor, sim ou não? Sim. Se as pessoas olhassem para a família como realmente ela é e aquilo que ela realmente significa, o nosso mundo seria muito diferente. Quem aqui já é casado, levanta a mão. Quem aqui está na espera de casar, levanta a mão. Pode levantar, gente, não precisa ficar com vergonha não. Não tem ninguém calhado, só está esperando. Sim ou não? E é melhor esperar e acertar do que apressar e começar a errar. Não é? É isso? Mas
para aqueles que já têm a sua família, para aqueles que são casados, para aqueles que começaram a família agora há pouco tempo, né? Quem aqui é casado há pouco tempo? Pouco tempo? Quanto tempo? 2 anos de casado. Quem mais? Acho que só eles, né? Os mais novinhos. Eu tenho 16 anos de casada, graças a Deus. Nós estamos já há quase 20 anos juntos, graças a Deus. E eu posso dizer que a minha família é uma bênção, vontade de Deus e a maior riqueza que Ele poderia ter me dado. Para muita gente que talvez não tenha feito por onde, ou talvez venha de uma família que muitas vezes foi machucada, destruída. Às vezes ouvir isso até incomoda. Quando a gente fala para as pessoas que não entendem esse projeto de Deus, as pessoas acham que a gente até está ultrapassado, sim ou não? Para muita gente no nosso trabalho, lá no lugar onde nós convivemos, fora a igreja, acha que estamos ultrapassados. Não tem mais essa. Tem sim. Porque o projeto de Deus, homem nenhum tem autoridade de redefinir. Aquilo que é projeto de Deus, homem nenhum tem autoridade de redefinir. Por isso que lá em Gênesis a gente vai ver quando Deus criou o homem. E Ele viu que não era bom o homem ficar sozinho, e dali Ele faz a mulher. E ali começa a primeira família. A primeira família nasce ali, naquela hora. Ou seja, nós estamos dando sequência naquilo que Deus começou quando criou o mundo. Nós estamos dando continuidade nesse projeto lindo de Deus. Mas nós sabemos também que tem sido alvo de muitos ataques. Sim ou não? Sim. É só lá no Rio ou aqui em Maringá, aqui no Paraná também? Também. As nossas famílias têm sido alvo constante de ataques. As nossas famílias têm sido de maneira muito violenta, de uma maneira às vezes até silenciosa, mas violenta, tem sido atacada, porque o inimigo, ele quer destruir esse plano lindo de Deus para nós. E aí, hoje eu vou partilhar com vocês um pouquinho daquilo que a gente pode fazer. Adriana, você não conhece a minha família, eu estou enfrentando tantas dificuldades. Eu estou aqui, mas os meus não estão. Eu estou aqui, eu busco, mas o meu marido não busca. Os meus filhos estão longe. Eu estou aqui, mas eu já fui muito ferida, muito ferido. Aí eu estou aqui, mas a minha família tem uma maldição, não sei. Calma. Eu quero dizer para você o seguinte: a partir de hoje, o que eu posso fazer para salvar a minha família, a começar por mim? O que eu posso fazer para que a minha família caminhe para o céu, mas começando por mim? E aí nós vamos começar. Eu fui anotando algumas coisinhas aqui para vocês. A gente vai começar com a palavra que está lá em Josué. Quem trouxe a Bíblia aí? Só vi assim. Quem trouxe Bíblia? Olha, uma pessoa. Ele trouxe aqui, ela trouxe. Gente, ó, se a gente não. Adriana, a Bíblia é muito grande, não cabe na minha bolsa. Não é motivo. Hoje você pode ter Bíblia no celular.
Se você não abaixou até hoje, abaixa agora. Eu te dou 5 minutos para você abaixar a Bíblia. Só baixar o aplicativo da Bíblia. Hoje a gente não pode dar desculpa que eu não posso andar com a palavra de Deus, porque ela é muito grande. Ah, não cabe na minha bolsa. É isso. Se você vier com essa desculpa, agora não tem mais como dar. Você tem como baixar no seu aplicativo, você tem no seu celular, tem como você baixar a Bíblia e se alimentar. Uma das coisas que a gente precisa para a gente santificar a nossa família é ter a palavra de Deus conosco, né? Não é ler só no final de semana na missa, no folheto, não. A palavra de Deus, ela precisa ser constante na nossa vida, todos os dias, gente. Eu falo isso por experiência própria. Quando eu comecei a colocar a palavra de Deus todos os dias na minha vida, ouvindo a palavra de Deus, tirando dali aquilo que eu preciso, a minha vida nunca mais foi a mesma. Faça a experiência de colocar a palavra de Deus todos os dias na sua vida. Adriana, meu dia é muito corrido, também não é desculpa. A gente fica meia hora às vezes no celular, a gente fica meia hora olhando a vida dos outros na internet. Dá para você tirar 15 minutinhos, 20 minutinhos, 10 que seja, ler o Evangelho, ler a primeira leitura, a leitura daquele dia, ler o Salmo, meditar, ouvir aquilo que Deus tem para falar para você. É possível. Não tem essa desculpa que hoje não dá, não, porque dá sim. Quando a gente quer, a gente arruma tempo, sim ou não? Sim. Então, faça esse exercício. É o primeiro passo para você santificar a sua família, a começar por você. Então, peguemos aí Josué 24. Josué 24, versículo 14 e 15. Josué 24, versículo 14 e 15. Aqui foi o momento em que Josué convocou todas as tribos para partilhar com eles, para dizer para eles o seguinte. No 14 e no 15, Josué vai dizer o seguinte: agora, pois, todo mundo pegou aí? Josué 24, 14 e 15. Josué diz: agora, pois, temei o Senhor e servi-o com toda a retidão e fidelidade. Tirai os deuses que serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi o Senhor. Porém, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, além do rio, se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué aqui, ele declara que ele partilha com aquelas tribos, depois de tudo o que aconteceu, que eles precisavam decidir: a quem você quer servir? Aos deuses dos seus pais? E aí entra aquela questão de que muitas vezes a gente vai repetindo a história dos nossos pais na nossa família. Aí é algo que a gente precisa também decidir. Quantos de nós às vezes não vivemos aquilo que temos para viver com a nossa família, porque nós vamos trazendo as escolhas que nossos pais fizeram, que não foram nossas, mas que os nossos pais fizeram, e aí a gente vai repetindo a história, e às vezes uma história que não foi tão bonita,
e de repente a sua está aí para ser linda, abençoada, porém a gente vai vivendo, escolhendo aquilo que os nossos pais escolheram. Vocês veem sentido quando eu falo isso? Porque eu vou falar um negócio para vocês. Eu cresci ouvindo o seguinte. Eu cresci ouvindo isso. Ai, gente, casamento é difícil demais. Eu vi crescendo, eu ouvi as minhas tias dizendo assim, olha, casamento é bom só no início, depois... Eu vi casamentos se acabarem porque faltou amor, porque faltou paciência, porque faltou empatia, porque faltou sensibilidade. Eu vi. A história da minha família são muitos casamentos que não deram certo. E quando eu caminhava para viver o meu casamento, eu dizia assim, isso foi escolha deles. O meu eu preciso fazer diferente. E aí entra essa fala aqui de Josué para aquelas tribos. O que você vai escolher? Os deuses dos seus pais? Talvez o caminho que seus pais fizeram, que o casamento não deu certo? Ou aquela palavra sem a graça, né? Aquela palavra com desgraça para a família, para o casamento, para aqueles que você amava. Se isso foi uma escolha dos seus pais, você pode fazer diferente. Você não precisa repetir a história. E aí Josué fala: escolheis a quem quereis servir, se aos deuses que serviram aos nossos pais além do rio, se aos deuses dos amorreus. Ou seja, os deuses dos amorreus a gente pode colocar o quê? Que é esse mundo que quer deturpar a família, que quer ridicularizar, minimizar o valor da família. A quem eu quero servir e seguir? E eu preciso, minha gente, eu preciso dizer assim como Josué disse: porque quanto a mim, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. A partir do momento que você decide que a sua história, a sua família é um projeto de Deus, que a pessoa que Deus te confiou, os filhos que Deus te confiou, os filhos que Deus vai confiar a vocês que amanhã ou depois vão casar, isso é projeto de Deus. Essa foi a forma que Deus quer dar continuidade ao projeto, ao primeiro projeto dele para esse mundo. Portanto, eu preciso fazer por onde? Olha que graça de Deus, nós damos continuidade. É isso aí, família, projeto de Deus, é isso. Nós damos continuidade ao projeto de Deus, não é qualquer coisa. E é por isso que eu não posso desistir da minha família. É por isso que eu não posso desistir dos meus filhos. É por isso que eu não posso desistir daquele marido que talvez te dê mais dor de cabeça que os seus filhos. Por isso eu não posso desistir daqueles que Deus me confiou. Deus confiou filhos. Deus confiou uma outra vida para a sua vida, que é a do seu esposo. Deus confiou uma mulher para você, você que é homem está aqui. Deus confiou essa mulher. E tudo isso para que você dê continuidade a esse projeto lindo de Deus. Aí você diz: ah, mas eu não estou aqui com meu esposo. Eu estou aqui sozinha, Adriana. Que bom que você está aqui. Porque uma casa que tenha uma mulher que dobra os joelhos, ou um homem
dobra os joelhos, ou até um filho que clame, o demônio não vence naquela casa. Você acredita nisso? Sim. Aonde houver com os joelhos dobrados pela família, aquela família, ela tem tudo para ir para o céu. Se pelo menos um tiver. Se você hoje aqui é a única pessoa, se você hoje aqui é o único, o demônio não tem vez na sua casa. Sabe por quê? Sabe o que o demônio teme? Não são igrejas, não são templos, não são governos. O que o demônio teme é uma família que ora. O demônio teme uma família que ora. Adriana, mas aí sou só eu. Você está dando o primeiro passo. É a sua fidelidade, é a sua constância que vai levar a sua família para Deus. É você não desistir. É você lutar por eles. Sempre se lembrando, olha o que Deus me deu a graça de dar continuidade no projeto que Ele sonhou para nós, para esse mundo. E aí eu fui escrevendo algumas coisas aqui para vocês, diante daquilo que nós estamos vendo hoje. Nós estamos verdadeiramente numa batalha. Nós estamos vivendo hoje, os nossos olhos estão vendo, infelizmente, tudo sendo deturpado, tudo sendo desfigurado daquilo que Deus sonhou para nós. É batalha, batalha. E aí eu fui escrevendo algumas coisas para vocês, porque provavelmente a gente veja as mesmas coisas, né? Como que o demônio hoje tem entrado nas famílias? De uma maneira muito delicada, de uma maneira muito silenciosa, mas mortal. Se você parar para pensar, ele vai colocando coisas no coração do homem, da mulher, dos filhos. Coisinhas. A gente tem, infelizmente, a tendência, e aí a gente está vivendo um tempo que isso é muito forte, né? De comparação. Sim ou não? As crianças hoje, às vezes no colégio, já sofrem por causa de comparação. Nós estamos vivendo uma febre de comparação, ou seja, se a gente não for igual àquilo que eles estão dizendo que é o perfeito, que é o certo, a gente se acha menos. E por conta disso, dessa mentalidade que tem sido imprimida de maneira especial nessa geração, às vezes a gente acha que a grama do vizinho é mais verde, né? Olha que família linda, gente. Aí as pessoas postam lá no Instagram uma foto com filtro que nem Jesus reconhece elas, né? Aí toda linda, aí faz aquela pose, um sorriso maravilhoso, aí bota filtro pro dente ficar branco, aí mostra aquela foto, aí a pessoa olha lá e fala, gente, olha que família linda, e olha a minha aqui dentro de casa, como é que tá? Isso é o próprio demônio tentando o quê? Tentando ali, colocar ali na sua cabeça que a família do outro é melhor, a família do outro é mais perfeita. Os filhos daquela pessoa, olha que filhos bonitos, olha que filhos educados, olha os meus. E aí vai colocando no coração da gente essa coisa assim, não adianta eu lutar pela minha família, não adianta eu rezar. Adianta sim, porque quando você dobra o joelho, o demônio treme.
Não deixe que essas coisinhas vão entrando aí no seu coração. Aí você olha para o marido da vizinha, aí o marido da vizinha lá todo sarado, o seu marido está com aquela barriga, né? Que adquiriu há tantos anos. Aí você fica assim, poxa, como é que meu marido podia ter um tanquinho desse? Ele tem, só que cheio, né? Mas olha, são coisinhas que a gente ri, mas são coisinhas que o inimigo vai colocando. Aí os filhos olham lá, né? Olha a vizinha lá e a vizinha ai, que susto! Eu mesmo cantando. Mas assim, a vizinha lá, diferente da sua mãe, aí ele começa a colocar lá, poxa, olha que família bonita. E aí um filho fica comparando. Nós estamos na era da comparação. E se a gente não vigiar, a gente nunca vai estar satisfeito. O demônio tem incutido isso na cabeça das pessoas. Por quê? Aí já entra a coisa de não querer casar mais. Porque, ai meu Deus, não precisa casar, né? O casar, daqui a pouco eu enjoar dessa pessoa. Daqui a pouco aparece outra pessoa. Enfim, são coisas que o inimigo vai incutindo na cabeça, vai incutindo na cabeça dos nossos filhos. E aí a gente precisa se posicionar. A gente precisa se posicionar. Então vai vendo aí. Ele vai colocar entre a família implicância, ele vai colocar impaciência, ele vai colocar intolerância, vai colocar desamor, vai colocar brutalidade. Gente, quantos casais que quando casam nos primeiros anos, né, como diria o nosso querido Padre Léo, os bichinhos vão crescendo, né? Vocês já viram isso? No começo é gatinha, né? Aí depois já vira porca, anta, vaca. Sim ou não? A brutalidade vai entrando. E aquilo que vocês construíram no namoro, né? Aquilo vai ficando esquecido. Aí os nossos filhos vão vendo isso. Os nossos filhos vão sendo afetados por isso. E aí a gente abriu uma janelinha ali para o inimigo fazer a bagunça. E ele vai colocando insensibilidade, desinteresse. Ele vai tentando interferir. Por quê? Família é projeto de Deus. E uma vez que é projeto de Deus, o inimigo quer de todas as formas destruir. E às vezes a gente está vendo isso dentro da casa da gente. E a gente não se posiciona. A gente precisa se posicionar. A gente precisa decidir. Eu preciso decidir lutar pela minha família. Eu preciso decidir lutar pela minha família. E aquilo que eu dizia, ele teme a família que ora. Ele teme a mulher que dobra os joelhos. Quer ver o inimigo de Deus ficar bravo? Tremer de medo? A mulherada que acorda às 4 da manhã para rezar o rosário. Gente, quando a gente está em campanha de oração, lá na minha casa, quando a gente está em campanha de oração, quando a gente começa o rosário da Quaresma, quando a gente começa o rosário de São Miguel, agora a gente fez os 7 dias, semana passada eu estava lá com o Frei Gilson, os 7 dias, combate, sim ou não? Sim. Bastou a gente começar a fazer, vem os combates, por quê? Porque estamos ali de joelhos dobrados, pedindo pelos nossos. Olha o tamanho da guerra que nós combatemos. E aí é por isso que eu preciso decidir, é por isso que eu preciso me esforçar, é por isso que eu preciso me sacrificar muitas vezes, acordar às 4 da manhã, dobrar os joelhos, rezar. Porque o inferno estremece quando alguém ora por sua família. E aí,
a gente precisa decidir, assim como Josué diz, a gente precisa dizer, proclamar, declarar na nossa casa que nós serviremos ao Senhor. Seja quais forem os problemas, seja quais forem as dificuldades, eu preciso todo dia decidir pela minha família. Eu preciso todo dia rezar pela minha família. Eu preciso todo dia sacrificar pela minha família. Eu preciso, se as coisas fugiram ali do controle, chegar e chamar para conversa. Vamos conversar? Vamos voltar? Vamos botar os pingos nos is? A gente precisa decidir por isso. O mundo sempre vai, o inimigo de Deus sempre vai ser contra isso. E a gente tem que lutar contra isso que ele quer colocar na nossa família. A gente tem que ser forte o suficiente para todo dia dizer, não, eu vou lutar pela minha família. Adriana, mas eu estou aqui sozinha. Quem está aqui sozinho? O marido não está. Eu estou aqui sozinha. Eu quero dizer para você, mulher que está aqui sozinha. Talvez a situação, humanamente falando, faça você muitas vezes desanimar. Mas eu digo para você, quando Deus nos coloca diante de uma batalha como essa, quando Deus nos escolhe para estar à frente dessa batalha, e a gente falava isso no Rosário semana passada, nós sabemos quem batalha conosco. Nós sabemos quem está lutando conosco. Ah, mas Helena, está muito pesado. Está muito pesado. Só para mim. Dobra o seu joelho. O Senhor é a sua força. Você só não pode desistir. Um guerreiro, quando ele sai para uma batalha, ele pode até se machucar, se ferir, mas ele não pode desistir. Se ele desistir, ele entrega a batalha. Então não dê vitória para o inimigo diante da batalha de salvar sua família. Não dê. E aí isso você só vai encontrar em Deus. Dobrando os seus joelhos. Buscando cada vez mais a força em Deus. E o Espírito Santo vai movendo. O Espírito Santo vai impulsionando você. E aí, eu escrevi o seguinte: quando nós assumimos de verdade aquilo que Deus nos deu a graça de dar continuidade, a família se torna um reflexo do céu. Olha que forte isso. Se eu luto pela minha família, eu estou mostrando para os meus, de maneira especial para os meus filhos, que a minha família é o reflexo do céu. E se a minha família é o reflexo do céu, o seu filho vai desejar isso, tanto quanto você. Ou seja, quando nós entendemos e a gente não mede esforços de lutar pelos nossos, pela nossa casa, pela salvação da nossa casa, porque é bem verdade, gente, a gente não quer ir para o céu sozinho, sim ou não? A gente quer levar os nossos filhos, a gente quer chegar lá no céu com toda a família. Eu quero demais, demais. Eu quero demais que meu marido chegue comigo, que meu filho chegue comigo. Eu acho que a maior alegria da minha vida vai ser nós chegarmos lá. Talvez um chegue primeiro, o outro depois, né? Mas não importa, é todo mundo chegar lá. E a partir do momento que nós decidimos isso, eu preciso decidir que eu e minha casa nós vamos servir ao Senhor. Eu preciso decidir isso todos os dias. E aí,
O demônio, ele quer apagar essa continuidade de Deus em nós. O demônio quer destruir essa continuidade de Deus em nós. Porém, a família é uma criação divina. Ninguém inventou uma família. Ela é uma criação divina. E se é uma criação divina, ela tem uma aliança com Deus. Ela tem um compromisso com Deus. E ela tem um propósito com Deus. Olha para você ver, a sua família é uma criação divina. Portanto, você e a sua casa têm uma aliança com Deus. Tem um compromisso com Deus. Tem um propósito com Deus. Aí no íntimo do seu coração, diga aí para você mesmo: a minha família tem uma aliança com Deus. Tem um propósito com Deus. Tem um compromisso com Deus. E é por isso que nesse tempo de batalha nós não podemos distrair. Não podemos. A gente corre o risco de nos distrairmos e deixarmos com que essa mentalidade do mundo faça com que nós esqueçamos do real valor da família. Ele quer transformar, eu escrevi assim: o inimigo quer transformar aquilo que é para ser um lugar de paz em um campo de batalha, muitas vezes. Mas onde houver uma mãe, um pai, um filho de joelho, o inimigo não vence. E é por isso que eu preciso decidir todos os dias. Canta mais um pedacinho dessa canção. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Canta. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família é uma bênção, vontade de Deus, maior riqueza. A minha família é uma bênção, vontade de Deus, maior riqueza. E diante disso eu preciso decidir. Portanto, não nos prendamos no passado, naquilo que talvez não deu certo até ontem. Não nos prendamos no passado. Não paralisemos daquilo que não deu certo. Quantas famílias paralisaram naquilo que não deu certo? Não avançaram, desistiram. Então não paralisemos naquilo que não deu certo. Não repitamos uma história que fracassou. Aquilo que nós dizíamos no início. Então decidamos por isso. Decida por sua família. E decidido por sua família, não se prenda no passado. Não paralise naquilo que não deu certo. E não repita uma história que fracassou. Segundo ponto que a gente precisa fazer: se posicionar. Não dá para a gente viver neutro diante de tudo aquilo que o inimigo tem investido na nossa família. Não dá para a gente ser neutro nisso. Ah, mas se eu me posicionar eu vou desagradar alguns. Não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo de
lutar pelas verdades. Hoje a gente também está num mundo onde as pessoas mentem porque têm medo de se posicionar diante de uma verdade. Preferem ser enganadas do que se posicionar diante de uma verdade. Preferem ficar bem na fita do que se posicionar. Muitos pais estão perdendo filhos porque não se posicionam. Muitos pais estão perdendo os filhos para o mundo, para as drogas, para a prostituição, porque não se posicionam. Porque tem medo de colocar a sua autoridade nos seus filhos. Deus te deu uma família, Deus te confiou os seus filhos para você ter autoridade também sobre eles. Não é ser neutro, não é ser amiguinho dos nossos filhos, não. A gente precisa se posicionar. Aqui dentro de casa é assim. Ah, Adriana, mas isso vai afastar os meus filhos de mim. Não, não vai. Eu quero dizer para você que não vai. Porque eu tive uma mãe que se posicionou sempre. Eu lembro que na minha adolescência, naquela fase de adolescente para jovenzinha, todas as meninas usavam uma blusa que mostrava as costas inteiras. E aí um dia eu cheguei para minha mãe, eu quero essa blusa, eu quero essa blusa, eu quero essa blusa. Aí minha mãe falou assim, não, aqui não. Você não vai usar essa blusa. Aí eu bati porta, fiquei brava, falei que ela era a pior mãe do mundo. E hoje como eu agradeço a minha mãe por ter colocado limites na minha vida. Ai de mim se a minha mãe não tivesse se posicionado e dito aqui em casa você não vai usar essa roupa. Se está todo mundo usando, como a mamãe sempre fala, você não é. Como eu agradeço a minha mãe por ter se posicionado. Hoje nós estamos perdendo os nossos filhos porque a gente não está se posicionando. A gente está deixando a vida levar. Eu preciso usar minha autoridade de pai, de mãe, preciso me posicionar. E às vezes a gente tem que se posicionar diante da família, do marido, diante da nossa família, a gente precisa se posicionar. A gente não pode viver neutro. Ou a gente defende aquilo que é de Deus, ou vamos deixando o demônio ocupar o lugar dele na nossa casa. Por isso a gente precisa se posicionar. E quando a gente se fala em se posicionar, a gente precisa se posicionar de três maneiras. A gente precisa se posicionar espiritualmente. O que é se posicionar espiritualmente? Orar. Ah, você não consegue orar com o seu esposo? Vá você sozinha. Você, mulher, não consegue chamar seus filhos, seu marido para rezar? Reze você. Na hora que estiver dormindo, unja lá os seus filhos. Unja sua filha. Unja seu esposo. Quantas vezes o Frei Gilson pede para a gente de madrugada ir nos quartos para ungir os nossos? Não vai jogar água na cara dele, senão você vai assustá-lo. Mas vai lá com todo cuidado, unge. Unge os seus filhos, unge o seu esposo. Você está aí, guerreando. Essa hora que você está ungindo, você está guerreando. O inimigo está querendo roubar seu esposo, está querendo roubar os seus filhos, mas você está ali, posicionada espiritualmente. Aí aquilo que eu disse, se alimente da palavra. Casal que se alimenta da palavra, casal que coloca a palavra de Deus na vida, na sua vida, vai melhorar tudo, até a sua vida sexual. Você pode ter certeza. Coloque a palavra de Deus como alimento para vocês. Viver mesmo a oração do texto, a comunhão, a confissão, o jejum. Você tem jejuado pela sua família? Não responda. Gente,
Tem gente que não consegue ficar meio-dia. Faça um jejum para a sua família. Nós não estamos brincando numa guerrinha de crianças, não. Nós estamos num combate espiritual. Nós estamos vivendo num tempo em que, se a gente não for forte, a gente não dá conta. E como que a gente vai ser forte? Vivendo isso, nos posicionando espiritualmente, chamando para rezar. Se você não pode com ninguém, você fazendo a sua parte, se fortalecendo com a palavra, vivendo a comunhão, a confissão, e jejue pela sua família. Você não tem noção de quantos milagres podem vir através do jejum. Você não vai morrer se você ficar um dia sem comer. Tem gente fazendo jejum aí para emagrecer, né? Tanta gente aí fazendo jejum. Devia oferecer como sacrifício, né? Para a família. Faça o jejum para você ver. Depois você me conta. Comece a fazer o jejum pela sua família. Depois você me conta os frutos disso. Então a gente precisa se posicionar espiritualmente. A gente precisa se posicionar emocionalmente. Como é que é isso, Adriana? O mundo vai pregar que a gente, o cara pisou na bola, vira as costas, sai fora. Sim ou não? Vocês são muito diferentes, vocês têm incompatibilidades. Sai desse barco, vai embora. O mundo sempre vai pregar isso, mas a gente precisa se posicionar emocionalmente. A gente precisa perdoar. Quantas mulheres vivem casamentos feridos anos-luz, porque não conseguem perdoar? Sozinha você não vai dar conta mesmo, não. Você só consegue perdoar se você se posicionar espiritualmente. Você consegue perdoar se você tiver uma vida íntima com Deus. Então você não dá conta, não. A gente às vezes precisa restaurar vínculos. Quantos de nós quebramos vínculos com os nossos filhos em algum momento, às vezes naquela adolescência que foi rebelde, e aí naquela adolescência aconteceu alguma coisa e até hoje tem uma animosidade entre você e os seus filhos. A gente precisa restaurar. Quantos homens, quantos pais tiveram seus embates na adolescência com os seus filhos e depois nunca mais conseguem voltar ao que eram? A gente precisa restaurar vínculos. E aí a gente também entra naquilo que muitos homens e muitas mulheres que foram machucadas pelos seus pais e não conseguem perdoar os seus pais até hoje. Para você levar a sua família para o céu, você precisa também perdoar. Perdoar aquilo que ficou no passado. Muitas vezes a gente não consegue pedir perdão. E a gente precisa se posicionar emocionalmente. Mesmo que não tenha coragem, dar passos de pedir perdão. Ouvir mais. Nós mulheres é tão difícil a gente ouvir, né, gente? Sim ou não? Os homens que o digam. A gente quer falar. A gente precisa se posicionar emocionalmente. A gente tem que ouvir mais os nossos maridos. Os maridos agora ficam assim, que bom, né? Sim ou não? A gente precisa ouvi-los mais. A gente precisa julgar menos. Às vezes também a gente se torna aquela pessoa chata porque a gente está na igreja e as pessoas não estão no mesmo ritmo que a gente começa a julgar. Como que eu vou levar o meu para Deus? Não tem como. Se posicionar emocionalmente. E por fim, a gente precisa se posicionar publicamente. O mundo precisa olhar para nós e dizer: gente, eu quero fazer como aquela pessoa. Eu quero decidir como aquela pessoa.
A gente precisa testemunhar com amor que o projeto de Deus vale a pena. Eu preciso testemunhar isso. Porque é o seguinte, eu acho que é muito triste uma pessoa passar alguns anos aqui nesse mundo e viver mais ou menos aquilo que Deus projetou com tanto amor para nós. Eu acho um desperdício a pessoa passar alguns anos da vida aqui empurrando com a barriga, porque não decidiu, porque não quis, porque desistiu no meio do caminho e passou esses anos todos vivendo mais ou menos. Sinceramente, eu acho um desperdício. Eu sou colérica, meu marido é fleumático. Eu sou para ontem e meu marido é para amanhã. Nós entramos no acordo para a gente ficar no hoje. Mas exige um esforço da minha parte e exige um esforço dele. Para quê? Para que a gente viva bem. Eu não quero passar, eu estou 16 anos casada e se Deus quiser, nós vamos ficar bem velhinhos, juntos. E eu preciso decidir viver bem. Porque eu não quero chegar lá no final da minha vida e falar assim, o que eu fiz com a minha família, o que eu fiz com o meu casamento, o que eu fiz sendo mãe. Não, eu preciso decidir, eu preciso me sacrificar, eu preciso me posicionar, eu preciso fazer o caminho que precisa ser feito. Hoje o Evangelho vai nos lembrar sobre o servo inútil, né? Aí você acha assim, não, mas eu já faço muito pela minha família. Você faz o que devia ser feito, só isso. Não se vanglorie se você acha que você faz muito. Queira fazer mais. Porque o que nós fazemos é o que a gente teria que fazer mesmo. Nossa, eu fiz um rolo agora, né? Vocês entenderam. O que nós fazemos, o que vocês fizeram, enfim. Mas a gente não fez mais do que a gente devia. Ou seja, eu preciso fazer com que a minha família vá para o céu, a começar por mim. Eu preciso dar os passos, eu preciso decidir, eu preciso me posicionar. Porque só cantar eu e minha casa serviremos ao Senhor é muito bonito, mas a gente precisa colocar isso em prática, porque nós estamos no combate, e se a gente não levar a sério esse combate, a gente se perde, a gente perde o nosso casamento, a gente perde os nossos filhos, a gente perde a nossa família. Ou eu me posiciono, ou eu decido, ou eu vou dar vitória para aquele que quer destruir esse maior projeto de Deus, que é a nossa família. Por isso, façamos como Josué, deixemos isso declarado, não só com palavras, mas com o nosso coração decidido. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Adriana, não vai ser fácil. Tudo bem, mas decida. Porque uma vez que você decidiu, você já está dando vitória para Deus. Se você desistir, você dá vitória para o demônio. Você dá vitória para aquele que quer destruir esse projeto de Deus. Se você tiver com alguém muito especial aí do seu lado, você está com alguém bem especial? Que não precisa ser marido, né? Pode ser um amigo, uma amiga, pode ser sua filha, pode ser alguém que caminha com você e que sabe das suas lutas. Certos disso,
dessa verdade que Deus hoje nos fala, você precisa dizer para essa pessoa: o seguinte, a palavra que está em Atos 16:31. Olha bem para essa pessoa que está do seu lado aí. E diga para ela: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua família. Você crê nisso? Você crê naquilo que você falou? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua família. Se até a sua geração anterior algumas coisas não deram certo, você pode fazer dar certo. Se até ontem a sua família estava assim, aos trancos e barrancos, a partir de hoje você pode fazer dar certo. Se de repente até ontem você estava desanimado porque a família tem tido muitas provações, muitos problemas, hoje você está decidindo aqui comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu creio profundamente que a minha casa, que os meus filhos, que o meu casamento serão salvos em nome de Jesus. Amém? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. 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 A minha família, canta isso, é uma bênção. Vontade de Deus, maior riqueza. A minha família é uma bênção. Vontade de Deus, maior riqueza. E hoje, diante disso, eu quero convidar você a colocar sua família aos pés de Jesus. Eu quero convidar você a colocar todos na sua casa. Esse que está aí do seu lado, aquele que você deixou lá na sua casa, aquele que está longe de Deus, aquele que não reconhece ainda Jesus, aquele que te persegue porque você tem escolhido o caminho da salvação, aqueles que te caluniam, te perseguem, zombam de ti. Todos esses, eu quero convidar você a apresentar para Jesus. E você decidir hoje, por eles, por você, por cada um de nós. E Jesus vai passar por nós. Jesus vai acolher cada um dos nossos. Você veio nessa noite aqui porque você reconheceu que você precisa de Jesus. Você reconhece que todas as oportunidades que você tem de estar diante de Jesus, você reconhece o quão Deus faz. Por isso, hoje aqui diante de Jesus, diante daquilo que você trouxe, diante do seu coração que chegou nessa noite aqui,
Eu quero convidar você a se expor a esse Jesus que está exposto a você. Jesus está exposto com tudo aquilo que Ele é. Está exposto a nós, que estamos expostos a Ele com aquilo que nós somos, com aquilo que nós não conseguimos ainda ser. Com os nossos pecados, os nossos limites, as nossas pobrezas, muitas vezes as nossas infidelidades, as nossas inconstâncias. Muitas vezes com o coração cansado das lutas, mas você se expõe a Ele que é tudo, a Ele que é força, esperança, alegria, a Ele que é o centro de tudo, que precisa ser cada vez mais o centro de tudo na nossa vida. Por isso, hoje, expostos a Jesus, apresentemos os nossos pedidos, as nossas súplicas. O mesmo Deus que nós lemos na Sagrada Escritura, que fazia, que curava, que dava um novo sentido para a vida de tantas pessoas, é o mesmo Deus que está aqui hoje e que continua querendo realizar milagres e prodígios em nós. Então deixa a graça de Deus hoje te alcançar, meu irmão e minha irmã. Talvez para você que veio com a sua família e hoje você precisa, você e o seu esposo que estão aqui juntos hoje, precisam decidir, mas decidir verdadeiramente, lutar pelos seus, não somente cantar essa canção, mas assumir essa verdade, dizendo para Jesus: quanto a mim, Jesus, eu e a minha casa serviremos a Ti. Quanto a nós dois, nós e nossa casa serviremos a Ti, Jesus. Talvez você que é filho, que esteja aqui sem os seus pais, decida hoje pelos seus pais. Eles não estão aqui, mas você, representando a sua família aqui, diga para o Senhor: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero, Jesus, a minha família santa. Eu quero a minha família, Jesus, buscando verdadeiramente a Ti. Você que é mãe, diga para Jesus: eu quero, Jesus, os meus filhos santos. Eu quero os meus filhos, Senhor, servindo a Ti. Por isso hoje, Senhor, eu declaro que eu e a minha casa serviremos a Ti. Vai dizendo para Jesus. Vai apresentando para Jesus cada um da sua casa. Se exponha a Jesus nessa noite. Ele está passando por você. Ele está olhando aquilo que você traz. Ele está indo de encontro àquilo que você mais precisa. Decida hoje por você, pelos seus. Decida.
Deixa Jesus te tocar, deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus trazer até você aquilo que você mais precisa. Abra o seu coração. Deixe Jesus. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te encontrar aí com as suas verdades, com aquilo que você traz. Jesus vai até você. Jesus vai ao teu encontro. Deixa esse Jesus alcançar o seu coração e tudo aquilo que você traz. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. E quando Jesus for ao seu encontro, vai dizendo para Jesus: é isso, Jesus. É isso aqui que eu preciso. Me dá força, Jesus. Me dá fidelidade nessa luta pelos meus. Talvez muitos de nós vivendo os nossos conflitos pessoais. Talvez muitos de nós com batalhas pessoais. Talvez muitos de nós hoje precisando recomeçar uma história com Deus. Talvez muitos de nós vivendo uma frieza espiritual. E Jesus te trouxe aqui, meu irmão e minha irmã, para fazer um novo no seu coração, para te devolver aquilo que talvez o mundo, até o próprio inimigo foi colocando dentro da sua casa, da sua família, dos seus relacionamentos. Talvez muitos de nós hoje voltando ao primeiro amor. Muitos de nós Deus dando um novo tempo. Talvez muitos de nós fracos, e o próprio Jesus que nos levanta, o próprio Jesus que nos coloca de pé, o próprio Jesus que olha para nós e diz: você não está sozinho, eu estou aqui. Deixa Jesus, meu irmão, deixa Jesus curar o seu coração, deixa Jesus te alcançar, deixa Jesus te amar mais uma vez, deixa Jesus acolher a sua dor. Deixa Jesus acolher aquilo que tem tirado a sua paz. Deixa Jesus acolher aquilo que tem roubado de você a sua fidelidade com Deus. Deixa Jesus. Deixa Jesus hoje
acolher tudo aquilo que você traz. É Jesus que vem de encontro a você. Seus olhos. Bendiga ao Senhor se mais uma vez você pôde experimentar a misericórdia de Deus. Diga obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor faz. Obrigado, Senhor, pelo seu amor constante conosco, insistente. Obrigada, Jesus, porque hoje mais uma vez o Senhor nos chama, o Senhor nos convoca. O Senhor nos relembra daquilo que o Senhor nos chamou. Muito obrigada, Jesus. Obrigada por nos ter escolhido, Jesus. Obrigada por cada um dos nossos. Obrigada por aqueles que o Senhor confiou a nós. Vai dizendo para o Senhor: obrigado, Senhor. Obrigado pelo meu esposo. Obrigada pelo meu filho, Senhor. Obrigado pela minha casa, Senhor. Pela minha família. Obrigada, Jesus. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor, e sobretudo nós queremos, Senhor, viver esse projeto com toda a sua totalidade. Nós queremos, Senhor, testemunhar esse projeto que o Senhor tem para nós. Obrigada, Jesus. Nós te bendizemos, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus. Nós rendemos toda a honra e toda a glória a Ti. Só gostaria que você, se você estiver com a sua esposa, com o seu esposo, segure nas mãos dele, nas mãos dela. Se você estiver com alguém que é da sua família, abrace essa pessoa. E essa bênção, ela é para a família. Essa bênção, ela é para a sua casa. Essa bênção, ela é para o seu casamento. Essa bênção é para os seus filhos. Os que você tem e aqueles que o Senhor ainda te confiar. Receba a bênção. E que essa bênção possa selar tudo aquilo que o Senhor fez em nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplaude Jesus. I
desejado, continue a adoração. Continue bendizendo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. 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 A minha família é uma bênção, vontade de Deus, maior riqueza. A minha família é uma bênção, vontade de Deus, maior riqueza. Dá um abraço bem grande a quem está do seu lado e diga assim: nós vamos juntos até o céu. Sim ou não? Sim. Amém? Deixa eu só dizer uma coisa para você. Esses dias eu estive em Maringá e eu perguntei no pessoal, vou perguntar aqui também, tá? Quem quer ir pro céu? Vocês estão meio tímidos. Quem quer ir pro céu? Hoje não? Mais um pouquinho para frente? Não importa quando, mas a gente precisa caminhar para o céu e trazer conosco toda a nossa família. Então assim, ó, com quem você está aí juntinho, é sua amiga, é seu esposo, sua esposa, uma família linda do diácono aí, né? Levar todos para o céu. A gente quer todo mundo. E o céu começa a partir de... Lembra que a família, quando ela vive o propósito de Deus, ela é um pedaço do céu na terra? Então, começa por mim. Então, busquemos verdadeiramente. E a gente vai cantar isso junto, pode ser? E aí eu vou chamar a Edmara para cantar comigo. Pode ser? Gente, essa mulher canta há 23 anos aqui na igreja, né? Ah, vai sim. Há 23 anos cantando na igreja. Eu tenho certeza que a voz dela já fez muita gente desejar o céu. E é por isso que eu queria que ela cantasse comigo. Que a gente, eu, Edmara, cada um de nós, possamos de verdade promover o céu, cantar o céu e levar o céu para todos. Vamos lá? Esse é lindo. Sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos.
adorando ao Senhor. E olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: a gente vai se encontrar no céu, hein? E nós duas vamos encontrar lá em cima e vamos cantar para todos eles. Sim ou não? Vamos cantar nós duas? Então vamos, juntos. Sobre as nuvens existe um lindo céu, Maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre. lindo céu, É o lugar que o meu Deus preparou pra mim. lindo céu, Onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Amém. Obrigada, viu, Dimara? Ó, vocês têm uma joia rara aqui, viu? Na igreja. Eu quis partilhar com vocês nessa noite um pouquinho daquilo que a gente tem visto por onde a gente passa, né? Graças a Deus eu rodo o Brasil aí, evangelizando, e vocês não têm noção de como chega até nós famílias destruídas, jovens destruídos, jovens que não conseguem ter uma referência de família boa. Quantas mulheres destruídas. E é por isso que hoje a gente tem levantado essa bandeira de falar com as famílias. Porque, gente, o dia que não vai acabar em nome de Jesus, mas se um dia acabar a família, acabou tudo. Esse papo de que família é a base de tudo não é historinha não, é a base de tudo mesmo. E é por isso que o inimigo quer atacar a base, porque atacando a base ele destrói todo, não é? Pense num prédio. Eu moro em apartamento. Se a minha base ali do apartamento não for efetivamente forte, concreta, eu corro risco, né? É assim na nossa vida. Se a nossa base não estiver forte, o demônio destrói todo o projeto. Então hoje eu vim falar meio que pedindo socorro para nós que somos família, nós que entendemos esse projeto de Deus. Você talvez que vai começar a sua família, já vá com esse propósito. Hoje as pessoas estão casando, tipo assim, se der certo bem, se não der, amém. Não, a gente não pode declarar isso dentro da nossa casa, não. Os nossos filhos precisam ver que vale a pena casar. Eu fiquei muito feliz, porque o meu
meu filho foi convidado. Ele era menorzinho, hoje ele está com 12 anos, mas ele tinha uns 8 aninhos, 8, 9 anos, e o padre convidou ele para ser coroinha. E ele ficou chateadíssimo. Eu falei, filho, mas por que você não quer ser coroinha? Mamãe, é porque eu quero casar. E eu falei assim, não, meu amor, não quer dizer que você vai ser coroinha, que você precisa ser padre. E aí eu fui explicar para ele, mas ao mesmo tempo eu fiquei tão feliz, porque se ele quer casar, é porque ele vê dentro da casa dele um casal que está lutando para dar certo, e que vale a pena. A gente quase nunca consegue tirar umas férias, né? Eu tirei umas férias meio loucas semana passada, fiquei 8 dias fora com ele, só nós 3. E a gente conversou tanto, tanto. E eu conversando com o Davi, 12 anos, e ele falava, não mamãe, olha o papo nosso. Não mamãe, olha, eu antes de casar, eu já quero ter a minha casa, ter o meu carro. Eu não quero assim casar e depois eu e minha mulher ter que fazer isso. Eu quero já, quando eu conhecer a minha namorada, eu já quero ter as coisas pra gente casar, para ser um papo super cabeça, né? Por quê? Porque a gente tem promovido isso dentro da nossa casa. Filho estuda, trabalha, né? Constrói a sua família. Ele fala quantos filhos ele quer ter. Ou seja, uma criança de 12 anos, que ainda é uma criança, Davi é bem crianção mesmo, mas que tem uma referência de casamento. Hoje, às vezes a gente deixa aquele papo entrar na nossa casa, às vezes por uma novela, por esses artistas aí, esses blogueiros da vida, né? Que casam, aí separam, na outra semana já está com outro. Sabe o que eu fico pensando nessas crianças? O que passa na cabeça dessas crianças? Ou seja, isso vai entrando na nossa casa de alguma forma. Lembra que eu falei? O inimigo ele é silencioso. Então, quando a gente falava sobre posicionar, é justamente para isso. Não permitamos que essa cultura do troca, do descartável entre na nossa casa. A gente precisa provar para os nossos filhos que vale a pena casar. A gente precisa provar para os nossos filhos que vale a pena ter uma família. E aí, eu faço por onde, o meu marido faz por onde, e aí a gente caminha nesse projeto de Deus. Não deixe só para o marido também não, viu? Viu, mulheres? Não deixe só para os maridos. Nós temos que fazer juntos. Se a gente fizer junto, é perfeito. Se tiver um com o joelho dobrado, o inferno treme. Imagina se tiver 2. Imagina se tiver 3. Lá em casa nós temos o hábito de rezar o terço em família, pelo menos uma vez por semana. Cada um faz a sua oração, eu faço o meu rosário, o Fabiano faz o rosário dele, mas uma vez por semana a gente tem o hábito de reunir para nós rezarmos. Eu sei que essa hora o inferno treme. Então faça o inferno tremer o tempo todo na sua casa. Deixe o inferno se quebrar de tanto que você vai fazer pela sua família e pela sua casa. Amém? Amém. Aí você olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim, coisa mais linda da minha vida. Coisa mais fofa. Deus te abençoe. E te dê juízo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Para acabar, vai. Eu e minha casa
abençoe vocês. A gente se encontra no altar da Eucaristia e da oração. Amém? Obrigado pela presença de cada um de vocês. Que Deus abençoe e que nós continuemos lutando pela nossa família.